A paz de Deus a toda a Irmandade. Eu me chamo Isabel, moro na cidade de Santa Bárbara. A minha comum é Planalto do Sol 2 e venho por meio desse canal contar uma obra que Deus fez ontem na vida do meu filho, para ser postado no canal Comunhão com Deus. No dia 7 de dezembro, o meu filho veio a sofrer um acidente na empresa onde ele trabalha. E ele tem 35 anos. E nesse acidente, ele é eletricista. Ligaram na empresa onde eu trabalho, falando que era para mim comparecer à Unimed e que precisava de alguém da família. Eu achei que ele tinha tomado uma carga de eletricidade. Mas a moça do RH falou, não, ele só teve um cortinho na mão, é que precisa de alguém da família para se instalar, para assinar que ele está dando entrada no hospital. E eu cheguei antes da ambulância, antes do resgate, eu cheguei na Unimed. Quando eu cheguei lá, eles tinham trocado o jaleco dele, mas ele estava com a calça de serviço, a calça estava toda cheia de sangue, e eles tinham feito o primeiro procedimento, enfaixado a mão. Quando nós chegamos, aí todo mundo falava assim, nossa, não podia ter acontecido o acidente, mas já que aconteceu, não tinha dia melhor para acontecer, porque o melhor ortopedista de mão está aqui hoje. Hoje o plantão é dele. Até então a gente não conhecia quem que era o plantonista. Aí foi feita a ficha, levou para dentro, aí levou para o raio-x para tirar o raio-x da mão, ver se não tinha quebrado nenhum osso. Não quebrou nenhum osso. Conforme ele foi soltar uma peça que chama um robô, é muito pesado. Ele soltou um parafuso, dois, quando ele ia soltar o terceiro, ele rompeu, não deu tempo de calçar, caiu em cima da mão. Quando o médico tirou aquela faixa que foi do primeiro socorro da empresa, ele falou, eu estava do lado, ele falou, tem medo? Eu falei, não. Rompeu os tendões dos dedos dele, os 4 tendões. E eu fiquei assim, meio sem saber, sem entender. Aí ele mostrou para mim os nervinhos brancos, que eram os tendão, tava tudo cortado. A mão, os dedos tava bobo, caído. Aí ele falou, fazer uma cirurgia, uma coisa simples, faz a cirurgia hoje, mas vai embora hoje mesmo. Ele falou, não podia ser dia melhor, porque ó, eu sou especialista de mão. Não era para acontecer, mas aconteceu, eu sou especialista de mão. Aí fez todo o procedimento, assim, assinou a ficha dele lá, a internação dele, acompanhei ele, ao que ele entrou no centro cirúrgico, fiquei clamando o céu, para o senhor fazer uma obra na mão dele, para ele não perder os movimentos, né? É muito jovem ainda, tem que trabalhar. E aí começou todo aquele processo, e se recuperou, tirou os pontos, muita fisioterapia, mas a mão perdeu bastante movimento. A força, a mão esquerda dá 90, medindo a força daquela, dava só 60, então ele já não tinha força suficiente naquela mão. E movimentar para cima não conseguia, um dedo não conseguia esticar, ele perdeu os movimentos bastante da mão. E aí entrou uma preocupação, né? Deus fez uma obra, graças a Deus que foi o especialista, Deus que preparou aquele anjo lá aquele dia, mas aí foi tudo entrando no NPS, ficou um tempo afastado, ficou de dezembro até no mês de finalzinho de abril. Ele voltou a trabalhar e alguém falou para ele dentro da empresa, olha, você tem direito de entrar no INSS com recurso. Você não vai entrar com recurso contra a empresa, você vai entrar em recurso que você tem direito, que é um benefício que você tem um direito porque você ficou com sequela. Ele até comentou comigo, falei, nunca vi falar isso, meu filho. Aí ele deram o telefone de uma advogada, ele entrou em contato com todos os papéis que tinha. A advogada falou, não, você ficou com sequela, você tem direito, sim. Aí quarta-feira passada, que foi dia 6 de setembro, ele falou para mim, mãe, você vai comigo na minha perícia? Você tá orando para dar certo? Falei, meu filho,
o que tiver que ser, Deus vai fazer, meu filho. Eu busquei uma palavra, o Senhor mandou 6 de Jó na tua vida. Que você pode perder tudo, mas o Senhor reconstrói tudo de novo. Fica em paz. E fui junto com ele, mas fui na comunhão do céu. E para sair o resultado 9 horas da noite. 9 horas da noite entrou no INSS, nada, nada. Aí teve o feriado. E eu perguntando, porque ele é casado, mora distante da minha casa, todo dia. Eu perguntava para ele: saiu o resultado, filho? Para esses negócios não tem final de semana, de repente sai. Saiu o resultado? Não, mãe, não. Quando foi ontem, de manhã eu esqueci por causa da correria da vida de trabalhar. À noite eu perguntei: saiu o resultado da perícia? Conseguiu entrar no aplicativo do INSS? Ele falou: mãe, não consigo. Eu atualizei, mas não consigo. Não sei o que está acontecendo. O que eu vou ter que ir lá no INSS? Será? Daí um pouquinho ele me manda uma mensagem chorando, falando que mandaram no e-mail da advogada que a cláusula dele foi julgada e foi dado um benefício para ele. Um benefício que ele vai receber, ele tem 35 anos, e ele vai receber esse benefício até quando ele se aposentar. E não veio o valor ainda, mas que com 10 dias ele vai receber todos os atrasados desde o dia 27 de abril, que foi dada a entrada com a advogada, até no dia de ontem. Então, esse é o motivo de mim agradecer a Deus, porque Ele não olha nossas faltas, não olha nossas fraquezas, e Ele aparece na nossa vida. Quando a gente acha que não dá jeito, é o Senhor aparecendo e mostrando que Ele está na nossa vida e cumprindo a palavra. Porque lá atrás, quando ele estava passando prova, não recebia do INSS, porque veio receber o primeiro pagamento do mês de março. Quando foi abril, ele já voltou a trabalhar as contas, foi fazendo uma bola de neve, porque todo mundo que precisa do INSS sabe que é muito complicado. E aí, eu falava assim: filho, Deus mandou 6 de Jó na tua vida. Pode perder tudo, pode acontecer o que for, mas o Senhor deu tudo em dobro para Jó. Assim Deus vai fazer na tua vida, fica em paz. Eu falava para confortar ele. E Deus cumpriu a palavra na vida do meu filho. Ele, com 35 anos, já está aposentado. Isso é motivo de me agradecer muito, Senhor, quanto Ele é bom na nossa vida. Eu agradeço a Deus, a todos, e me perdoa por eu não aguentar começar a falar assim, é muita emoção, porque quanto Deus é bom na nossa vida, né? A gente é grata a Deus por tudo que Ele fez na nossa vida, pela salvação, se nós for firme e fiel. Agradeço a Deus por tudo, só o nome dele seja eternamente louvado. Paz de Deus, meu nome é Jackson, sou da região de Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro. Eu queria enviar um testemunho para a comunhão com Deus, para que os irmãos possam ver e ouvir o operar de Deus. Eu agradeço a Deus por quanto na idade de 20 anos o Senhor batizou minha alma com a promessa do Espírito Santo. E hoje, até o presente momento, o Senhor tem me ajudado, tem me alimentado, tem me sustentado, tem me dado uma esposa, uma filhinha, e tem sido a alegria da nossa casa. Agradeço a Deus por quanto, quando eu trabalhava numa certa empresa, essa empresa, ela foi uma das melhores empresas que eu trabalhei na minha vida, porque lá eu tive uma experiência com Deus. Estava eu no meu trabalho material, e meu trabalho material, ele era promotoria de vendas, e nesse dia, na hora do meu almoço, eu tinha que ir, ir almoçar e ficar dentro da empresa, mas nesse dia foi diferente. Nesse dia eu fui almoçar do lado de um banco de uma praça. Chegando lá, tinha um mendigo deitado, e eu fiquei meio assustado, mas uma voz dentro do meu coração falou assim: você fica aí que eu vou fazer uma obra. De imediato chegou outro mendigo e sentou do meu lado.
sentou do lado daquele rapaz que estava ali deitado, falando para ele assim: não é nessa situação que o Senhor quer que você fique, você vai mudar de vida, tu vai mudar a sua história, me dá aqui essa biga de cigarro. O Senhor falou dentro do meu coração: meu servo, tira o fone de ouvido que eu vou fazer uma obra. E tirei aquele fone de ouvido, agradeço a Deus que o Senhor começou a conversar comigo, falando assim: tá vendo aquele mendigo ali? Ele tá passando uma situação pior do que aquele que está deitado. E um rapaz bem trajado, ao nosso ver por fora, a gente olhava e dizia assim: não está passando nenhuma situação, está bem de situação, mas muito pelo contrário, quem entende de alma é Jesus Cristo. E fomos e ficamos ouvindo a voz de Deus, e Deus falava assim: está passando por uma situação difícil na família, está dormindo 3 dias de frente ao cemitério, e perdeu a família, perdeu a esposa, e você vai anunciar minha graça para ele. Eu falei: Senhor, quem sou eu diante da tua presença? O Senhor falou assim: pede um sinal que eu vou fazer uma obra. Pedi um sinal ao Senhor. Se ele sentasse do meu lado e começasse a falar alguma coisa da minha vida para que eu possa falar aquilo que o Senhor determinou para falar para aquele homem. E de frente àquela situação, o homem sentou do meu lado e falou assim: Deus ama a tua alma e está na tua vida. E eu de imediato falei para ele: por esse amor, por essa dedicação do Senhor, o Senhor me trouxe até aqui nesse lugar. E o Senhor manda te anunciar assim: tu tá dormindo na praça, já tem 3 dias dormindo de frente ao cemitério, e Deus manda te anunciar: volta para tua casa, volta para tua família. E o homem de repente deu aquele grito: quem é você? Quem tá aí? Eu falei assim: o mesmo Deus que eu sirvo é o mesmo Deus que te ama também. E ele fala para você assim: o nome é Congregação Cristã no Brasil. Procure a congregação, que lá Deus vai fazer uma obra com você. E naquele dia Deus provou para mim que Ele estava na minha vida. Deus estava passando por um momento de dificuldade ali, imediato o Senhor visitou a minha alma, e o nome de Deus está sendo glorificado aqui também. Peço aos irmãos que orem por mim e por minha família, para que eu e minha casa serviremos ao Senhor de puro, sincero coração. Deus abençoe, a paz de Deus. A paz de Deus, querida Irmandade. Meu nome é Almiro, sou morador de Fazenda Rio Grande, no Paraná, região metropolitana de Curitiba. Estou gravando esse testemunho para ser postado no canal Comunhão com Deus. Agradeço primeiramente a Deus pelo santo batismo, perdão dos meus pecados, pelo lar de paz, pela esposa maravilhosa que Deus tem colocado na minha vida. E quero contar esse testemunho, Irmandade. É uma realização de sonho que a minha esposa sempre teve, em ser técnica de enfermagem. Nós viemos do Mato Grosso, exatamente de Alta Floresta, praticamente 5 anos atrás. Chegamos aqui com a mão na frente e outra atrás. Foi uma caminhada muito difícil, uma jornada muito árdua. Passamos por muita dificuldade, muita prova, humilhação, mas sempre com Deus, sempre aquela ligação com Deus, orando, buscando suas palavras, suas orientações. E mais uma vez Deus tem nos honrado. Foi uma caminhada difícil, Deus preparou condição que nós não tínhamos. Chegamos aqui, não tínhamos nada, simplesmente a roupa do corpo. Hoje Deus preparou uma casinha, não é nossa, sim, claro, é alugada, porém Deus preparou a condição de pagar. Deus preparou um carro, Deus preparou uma moto, Deus preparou bens materiais, aquilo que Deus viu que nós tínhamos necessidade, Deus preparou para nós. Agradeço muito a Deus, muito, muito, porque foi uma caminhada difícil. Com 15 dias de estar aqui no Paraná, Deus já preparou um trabalho para mim, logo para minha esposa, E graças e glória ao nosso bom Deus, Deus tem preparado tudo. Foram dias difíceis, sim, principalmente para minha esposa nesse curso de técnica de enfermagem. Nós não tínhamos condição, mas Deus foi lá e abriu a porta, Deus preparou. Eu agradeço muito a Deus. A minha esposa formou agora recentemente,
ainda não chegou o Corém. Se Deus preparar, logo ela estará atuando na área com fé em Deus. Fica aqui o meu agradecimento todo e o crédito a Deus, porque sem Deus nada somos. Irmandade, se vocês têm um sonho, busque a Deus primeiramente, dobre o seu joelho, clame a Deus, peça a Deus de todo o seu coração, que Deus ele vai olhar para a sua necessidade, ele vai suprir suas necessidades. Não desista de Deus. Às vezes achamos que a situação está difícil, que é impossível, mas para Deus nada é impossível. Deus nos conhece desde antes do nosso nascimento. No ventre de nossas mães, Deus já nos conhecia. Fica aqui meu agradecimento a Deus. Deus seja louvado. Paz de Deus a todos. Meu nome é Lourdes. Eu moro em Minas Gerais. E hoje eu vim contar algumas obras que Deus fez. Eu sei que para muitas pessoas é uma obra pequena, mas para mim é uma confirmação de que Deus ouve os nossos pensamentos, de que Ele está na nossa vida. No ano passado, no mês de março, a gente estava um pouco apertado e chegou no finalzinho do mês, a gente só estava com R$20 para comprar pão, comprar coisas que a gente tinha mais necessidade ali no momento, até virar o mês. E na sexta-feira aqui na minha cidade sempre tem feijoada. E eu estava com muita vontade de comer feijoada. E eu só pensei, entrei no mercado para comprar pão e lá tem um restaurante que vende feijoada. E aí eu pensei, vou lá pegar um pouquinho, se der uns R$5 eu já não ia levar. E se der esse valor eu coloco na geladeira e vou embora. Aí eu fui, peguei um potinho, coloquei feijoada, tinha linguiça, tinha pedaço de costela, tinha um pedacinho de orelha, peguei 2 pedacinhos de peixe, um pouquinho de batata frita. Quando eu fui passar na balança, eu fiquei sem acreditar. Deu 37 centavos a feijoada. E feijão é pesado, jamais daria esse valor. A moça que estava pesando levantou o marmitex umas 3 vezes porque eu acho que nem ela que estava acreditando que estava dando aquele valor. Como ela viu que não mudou, ela me deixou levar por 37 centavos. E o nome de Deus está sendo glorificado. Outra obra que Deus fez, mostrando que Ele escuta até os nossos pensamentos. Há uns dias atrás eu comprei um hambúrguer e eu também não estava com muito dinheiro e eu pedi um hambúrguer mais simples, que vinha só o pão, o bife, salada, presunto e queijo. E aí eu fiquei com vontade de comer cheddar no lanche. Eu olhei se tinha opcional para você acrescentar e não tinha nesse hambúrguer, porque era um lanche promocional. E mesmo, aí eu deixei para lá, falei, vai ficar mais caro e vai me apertar, vou comprar só isso mesmo. Quando o lanche chegou aqui em casa, tinha cheddar no lanche, eu nem acreditei. Eu passei até o dedo no cheddar para ver se realmente era cheddar. Fui lá, voltei no aplicativo para olhar e realmente não tinha cheddar. E veio cheddar no meu hambúrguer, mesmo eu não pedindo. E o nome de Deus está sendo mais uma vez glorificado. E outra vez que Deus confirmou que olha, que escuta até os nossos pensamentos, foi que a gente ficou sem carro uns 3 meses, porque a gente trocou de casa, a gente deu um carro que a gente tinha. E como a gente estava apertado, a gente queria pegar um carro mais simples, já estava tudo certo para comprar um Ford Ka, 2 portas. E sempre que eu passava na rua, eu via um Uno desse mais novo, mais redondinho, bonitinho. Eu sempre achei ele bonitinho e ficava pensando, podia ser um Uninho desse. Por mais que ele fosse mais caro, no meu pensamento eu estava com vontade de ter um Uninho daquele que eu achava bonito. E quando meu esposo entrou em contato com a mulher do Ford Ka, ela simplesmente não respondeu ele mais, sendo que ela já tinha confirmado que iria vender. E ele desistiu do Ford Ka e apareceu um Uno do jeito que eu queria. A gente comprou esse Uno. E mais uma vez o nome de Deus está sendo glorificado. Outra obra que eu vou contar foi que eu estava
há uns 10 dias com uma enxaqueca que não passava. Eu dormia, acordava e continuava com aquela enxaqueca me incomodando. E aí teve um dia que eu não aguentei mais, eu fui, peguei meu véu, ajoelhei na minha cama e pedi a Deus para me libertar daquela enxaqueca. E na hora que eu estava orando, eu senti minha cabeça esquentando. E quando eu levantei da oração, a enxaqueca tinha desaparecido. E para a honra e glória do nosso Deus, ela não voltou mais. E mais uma obra que eu vou contar foi que a gente estava com uma viagem marcada para Cabo Frio. E tinha uns 15 dias que estava um tempo muito feio, com chuva. A frente fria, que assim, era chuva o dia inteiro lá na cidade. E a gente já tinha dado uma entrada na reserva. Eu tentei desmarcar, não consegui desmarcar. Aí nisso, como eu não consegui desmarcar, meu esposo comprou uns ingressos do aquário que tem no Rio, e os ingressos são caros. E não dava para desfazer mais dos ingressos, ou trocar o dia. E aí, quando eles entraram em contato comigo, o hotel, para ver se eu queria trocar o dia, aí eu deixei para lá, porque eu já tinha comprado esses ingressos do aquário. E aí eu comecei a pedir para Deus para mudar o tempo lá, que Deus acalma até as tempestades, que Deus trocasse aquela chuva pelo sol, que desse uns dias bonitos, porque a gente não é muito de viajar. E no dia que a gente foi para lá, quando a gente chegou no Rio, o tempo estava nublado, mas tinha sol. A gente ficou ali naquela praça em frente ao aquário, esperando dar o nosso horário de entrar. E não choveu hora nenhuma ali no horário que a gente estava ali. Quando a gente estava indo para o estacionamento para ir para Cabo Frio, o tempo começou a chover, uma chuvinha. A gente chegou no hotel, já era de tarde, não dava tempo mais de ir na praia. E o tempo estava fechado ainda, estava feio. E no outro dia, quando a gente levantou, o céu já estava limpinho, azulzinho. Deu pra gente aproveitar o dia todo na praia. Quando foi no outro dia, que era o segundo dia que a gente ia estar na praia, o dia estava lindo, o mar calminho, azulzinho, coisa linda. E a gente aproveitou o dia todinho também. Nesse dia a gente encontrou com um casal de Minas, que a gente nunca viu. E nesse dia esse casal falou com a gente: nossa, tem 15 dias que a gente tá aqui, só chuva. A gente só conseguiu vir na praia 2 dias, que eram esses 2 dias que a gente tava lá na praia. E nesse último dia que a gente tava lá, a gente já ia embora no outro dia à noite. Quando a gente foi jantar, eu comprei um churros, estava indo pro hotel pra gente dormir e ir embora no outro dia cedo. O tempo fechou todinho e aquela frente fria voltou de novo. E Deus mostrou mais uma vez que Ele é o dono de tudo, Deus pode mudar o tempo. Ele acalma a tempestade, Ele é o nosso Deus, é um Deus vivo que pode fazer qualquer coisa. E mais uma vez eu estou aqui glorificando o nome dEle, porque Deus é muito maravilhoso na nossa vida. Gostaria de pedir oração para a querida Irmandade. Eu estou gestante, passando bastante mal, dá até para perceber, talvez pelo meu áudio. E que vocês orem por mim, que eu colocarei todos vocês em oração. E Deus seja eternamente louvado. Amém. Deus seja louvado. Deus me dá de contar mais uma obra que aconteceu com a minha filha quando ela tinha 4 anos de idade. Sou daqui de Sarandi, meu nome é Eva. Então, daí ela tinha 4 anos de idade, eu tive um sonho um dia que eu ia viajar e deixava minha filha na rodoviária com um homem desconhecido. E daí quando o ônibus ia afastando para seguir a viagem, ela chorou, eu escutei o choro dela e ela falava assim: ô mamãe. Daí eu pedia para o motorista abrir a porta para mim pegar ela. Daí o motorista abria a porta, parava o ônibus, abria a porta e eu chamava ela e ela entrava no ônibus com nós e seguia a viagem. E esse sonho me preocupou muito, sabe, Irmandade? Tem sonho que Deus dá pra gente, às vezes é revelação e às vezes não é.
E esse sonho me preocupou muito, eu fiquei muito preocupada. Ficava só cuidando dela, não deixava ela sair longe de mim, tô sempre cuidando, sempre cuidando. Mas daí quando foi um dia, era o dia das mães, eu fui mais o pai dela lá na feira, e tinha bastante gente esse dia, porque era dia das mães, né? Daí, daí ela queria uma boneca. E o pai dela foi para buscar essa bonequinha lá na feira, procurando, para comprar a boneca para ela. E eu fiquei cuidando da bicicleta dele e ela junto comigo. De repente, eu falei, olha lá seu pai, vai lá com seu pai, fala para ele que você não quer bonequinha mais não. Daí que eu queria comprar uma mistura, sabe? O dinheiro estava meio pouco. E eu falei assim pra ela, fala pra ele que você não quer bonequinha mais não, que você vai querer um caderninho. Daí ela foi lá com ele. E aí ela se perdeu na feira. E quando ele voltou, ele falou, cadê a menina? Eu falei, ela foi atrás de você. E ele falou ainda pra mim, você é doida de deixar a menina sozinha? Eu falei, mas ela viu você. Do jeito que ele falou pra mim no sonho, ele falou no dia que aconteceu isso. Daí eu peguei e falei assim pra ele, procura ela pra lá, que eu vou procurar ela pra frente, que ela deve estar por aí. Mas isso era umas 10 horas já. E eu fiquei em grande aflição, procurando aquela menina, perguntava se os outros tinham visto, ninguém tinha visto ela. E eu, naquele desespero, procurando a menina e não achava. E eu, naquele grande desespero, isso já era base de umas 10 horas, e já estava dando meio-dia já e não achava a menina. Daí eu fiquei em grande desespero, clamava a Deus em pensamento e falei assim com Deus, Senhor, quando eu era jovem, todo domingo, Senhor, eu estava no culto de jovem, falava meu salmo, e agora chegou a hora que eu estou em grande aflição, eu preciso que o Senhor atende a minha oração agora, Senhor, orando em pensamento, sabe, irmandade? E eu pensava naquelas crianças que desapareciam e não voltava mais, não achava mais. E eu pedi para Deus que Deus preparasse um anjo para cuidar da minha filha, onde ela estivesse, sabe? Mas o Senhor Deus, daí naquela grande aflição eu fiz um voto com Deus. Falei com Deus assim, se o Senhor ajudasse que nós achasse a minha filha, e eu dava o testemunho naquele dia mesmo. Aí o Senhor me respondeu na hora, em pensamento, ele falou assim comigo, a tua filha está dentro de algum lugar. Daí eu comecei a olhar dentro das lanchonetes, dos bares que tinha lá perto da feira, e de longe assim eu avistei a minha filha dentro de uma farmácia duas irmãs da nossa igreja. Ela falou que achou ela chorando e tinha ido procurar onde era a casa dela. Ela explicou onde era a nossa casa e tudo, mas nós tínhamos mudado daquela casa, não estava em outra casa. Ela era muito pequenininha, ela tinha 4 anos, eu não sabia explicar direito. Mas, graças a Deus, Deus ajudou que nós achamos ela no mesmo dia. Eu dei meu testemunho, agradeci a Deus. E hoje eu senti de contar essa obra para a Irmandade, porque foi uma grande obra que Deus fez na minha vida, de ter encontrado a minha filha, porque eu passei uma grande aflição naquele dia, mas graças a Deus, Deus ajudou que nós achemos ela, e nunca mais eu vi aquelas irmãs que tava junto com ela, que tinha achado ela. E agradeço a Deus por tudo que Deus tem feito na minha vida. E o nome de Deus seja hoje eternamente louvado. Também quero contar outra obra que Deus fez com a minha irmã. A minha irmã tinha grande desejo de ser mãe e não conseguia ter a criança, porque ela já tinha engravidado 2 vezes e perdido.
e perdia, não conseguia, né? Conseguia gerar, não conseguia segurar filho. Daí quando foi um dia, passado uns tempos, ela ficou passando mal e eu falei assim para ela, vai no médico, você está grávida, Deus vai te dar uma menina e o nome dela vai ser Ana. Ela duvidou na hora, irmandade. Ela falou assim, é nada, sempre eu penso que estou grávida e não estou. Mas graças a Deus ela estava grávida mesmo. Foi fazer o exame, deu positivo. Daí ela colocou na cabeça que era um menino. Eu falei, não é um menino, vai ser uma menina. Aí, passado uns tempos, ela passou mal e começou a passar mal, falou assim, eu acho que eu vou perder a minha criança. Eu estava lá em Maringá, ajudando a limpar a igreja. Daí eu estava na hora da oração, quando ela falou assim, que estava lá no UPA, passando mal, que ia perder a criança, e que era para me levar um lanche para ela, que ela estava com fome. As irmãs falaram, oi irmã, se você quiser ir, você pode ir. A gente fica aqui, nós limpa a igreja. Eu falei, não, irmã, eu vou depois, vou ajudar as irmãs primeiro, depois eu vou. Daí teve a oração, ela se apresentou nas mãos de Deus, falou, irmã, fica em paz, e Deus vai fazer uma obra. Eu agradeço a Deus, irmandade, que Deus fez uma grande obra. Quando eu cheguei lá no UPA, ela já estava medicada, toda sorridente, contente, que tinha feito a ultrassom e que a criança estava viva, para a glória e honra do nosso Deus. Deus fez essa grande obra na vida da minha irmã. A gravidez dela foi de risco, mas nasceu uma menina perfeita, com toda a saúde, para a glória e honra do nosso Deus. E é um milagre na vida dela, filha da promessa que Deus deu para ela. Hoje ela já se encontra com 12 anos de idade, Deus já chamou ela, já no batismo, já batizou, está estudando a música. Ora a Deus para ela nessa parte, para que Deus possa dar essa vitória nas mãos dela. Eu agradeço a Deus por mais essa obra que Deus operou na vida da minha irmã, que Deus cumpriu o desejo do coração dela e deu uma filha perfeita para ela. É uma bênção de Deus a menina. Agradeço a Deus por tudo que Deus tem feito na nossa vida e na vida da minha família. Só o nome de Deus seja hoje eternamente louvado. Amém. A paz de Deus, Irmandade, do canal Comunhão com Deus. Meu nome é Suzele, eu sou de Itapetininga e eu agradeço a Deus que a gente passou por um momento de uma grande aflição na semana passada com o meu sobrinho de 3 aninhos e eu fiz um voto com Deus naquele momento de aflição que se o Senhor completasse, operasse uma obra de milagre na vida dele naquele dia, né, a gente ia, né, agradecer a Deus. Eu ia vir aqui, eu fiz um voto com o Senhor que eu viria aqui e contaria esse testemunho para a querida Irmandade desse canal tão abençoado. Irmãos, eu agradeço a Deus que por volta de quarta-feira, mais ou menos, da semana passada, a minha irmã estava na casa dela, na cidade de Mairink, que ela mora em Mairink, e ela tem um filhinho de 3 anos e uma bebezinha de 2 meses e pouquinho. Agradeço a Deus que ela estava fazendo os afazeres ali de casa, né, dela, e estava a bebezinha perto dela e o meu sobrinho de 3 anos, o Felipe. Irmãos, eu agradeço a Deus que ela nos contou que ela começou a ver aquela criança a se afogar e ela não sabia o motivo, o que ele tinha comido, o que ele tinha pegado. E quando foi, ela abriu a boca dele para ver o que havia dentro da boquinha dele. Irmãos, a hora que ela abriu a boquinha dele para ver o que era, ele já estava terminando de engolir um parafuso, ela só conseguiu ver a ponta do parafuso. E ali grande foi a aflição dela, ela já foi ligando pro esposo dela que tinha vindo aqui para Itapetininga resolver um probleminha, né? Resolver umas questões. E ela já foi correndo ligar para ele, ela já ligou para mim também. E a gente, graças a Deus que a sogra dela também mora perto da casa dela, né?
E ali eles chamaram a ambulância, né? Chamaram a ambulância. Grande foi a nossa aflição naquele dia, irmãos. Grande foi a nossa tristeza, né? E ali, enquanto havia o processo de esperar, né? A ambulância chegar, que é um pouquinho longe, pois ela mora num bairro afastado. Ali eu já corri. Eu estava com a minha sogra em casa, a gente já correu, né? Prostramos o nosso joelho diante da presença do Senhor. E fomos clamar a Deus em oração para que o Senhor guardasse aquela criança, para que não acontecesse nada por dentro dele, pois aquele parafuso estava lá, né? Não deu tempo dela tirar. Então, irmãos, a gente foi correndo orar, se prostrar diante da presença de Deus e clamar em oração. E ali naquela oração eu fiz um voto com o Senhor, né? Que se o Senhor fizesse uma obra naquela criança, que não acontecesse nada com ele, né? Eu ia agradecer o nome do Senhor aqui. Eu ia vir e ia agradecer, né? Porque as obras estão aí para ser contadas, né, irmãos? E eu fico muito contente de estar podendo contar as obras que Deus faz na nossa vida aqui para a Irmandade, né? Para a Irmandade desse canal, que é um canal muito abençoado, que nos permite levar a obra, né, para várias partes, diversos lugares, né? Então ali a gente orou, clamou a Deus. Aí quando foi mais ou menos uma meia hora depois, chegou a ambulância lá. A ambulância levou aquela criança para o hospital. E lá no hospital já foram correndo tirar o raio-x para ver aonde estava aquele parafuso, né? Tiraram o raio-x, né? E ali falou que ia precisar sedar ele, colocar ele, entubar ele para o modo de poder fazer, acho que uma endoscopia. Eu não entendo muito bem como que funciona esses processos, né? Minha irmã me explicou mais ou menos por mensagem, porque ela estava em grande aflição aquele dia também. E daí ia ter que fazer algo assim, e ele foi entubado, irmãos, e foi sedado, para que pudesse estar, né, vendo ali, para o modo de tirar o quanto antes aquele parafuso de dentro dele. Aí ali a minha irmã nos comunicou disso, a gente entramos em oração, pedi oração para diversas pessoas aqui conhecidos, amigos, familiares, nós pedimos, e ficamos aguardando o processo que eles iam ver para tirar naquela hora o parafuso, né? Aí, quando foi mais ou menos uma hora e meia depois, 2 horas no máximo, a minha irmã nos retornou, né? Que a gente ficou no aguardo dela. Nos retornou falando que não foi possível, que eles viram que não foi possível retirar aquele parafuso dele, pois havia descido para o intestino. E ali a gente ficou numa tristeza, porque a gente falou: ai, Senhor, tenha misericórdia, né? Que não aconteça nada com ele, que não, nada, um perfure, nada. E desceu para o intestino o parafuso. E a gente ficou, e ele falou ia ter que ficar internado no hospital para ir acompanhando e ir tirando raio-x de hora em hora, assim, para ver se o parafuso estava caminhando ou se como que ia fazer. Daí até que falaram pro meu cunhado que estava lá, que a minha irmã teve que ir embora porque no hospital não deixaram ela ficar lá no hospital de Sorocaba com o recém-nascida, né, com a pequenininha de colo. Aí ela foi embora, o meu cunhado terminou de resolver as coisas rápido aqui em Tapetininga e já correu pro hospital em Sorocaba para ficar junto do filho dele. E lá eles falaram pro meu cunhado que ia aguardar ali em torno de uns 3 dias para ver se saía o parafuso nas fezes da criança, né? E que se não saísse dentro daquele prazo, daí ia ter que fazer uma cirurgia. Ali já começou a nossa tristeza, a nossa aflição, mas a gente sempre entregando para Deus e pedindo para que Deus, né, fizesse com que ele soltasse, que não precisasse, né, irmãos, dele fazer aquela cirurgia, de ter que, né, mexer assim nessas partes de cirurgia. E a gente ficou ali aguardando, de tempo em tempo tirava o raio-x, aí o meu cunhado nos mandava as notícias, e a gente foi orando, 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 né? E isso foi na quarta ainda, tudo na quarta que ele nos comunicou, né? Que ele chegou lá e falou isso. Quando foi na quinta-feira, na parte da tardezinha, o meu cunhado, eu mandei mensagem para minha irmã perguntando, tinha mandado pro meu cunhado perguntando de manhã também. Meu cunhado falou que ele estava bem, que estava mamando, que estava agindo normal, mas que ainda estava com aquele parafuso dentro. E ele mandou até uma foto do raio-x para mim. Nossa, que deu até uma tristeza de ver aquilo, um parafuso dentro de uma criança, né, de 3 anos. E infelizmente, irmãos, né, nessas horas a gente tá em aflição, ainda tem gente que quer dar sermão, né? Infelizmente tem esse tipo de espírito para nos atribular. Na hora da nossa maior prova, né? Tem as coisas ruins que quer nos atribular, mas Deus é maravilhoso. Deus não deixou em momento algum a nossa fé diminuir, né? Que Deus ia operar um milagre ali.
E eu agradeço a Deus que quando foi na quinta-feira, o ocorrido foi na quarta, que ele engoliu, e quando foi na quinta-feira, o, o médico falou pro meu cunhado assim que eles iam mandar a criança para casa e ia ficar acompanhando na casa aquela situação, que era para minha irmã e meu cunhado ir acompanhando. Aí eles deram um prazo, falaram pro meu cunhado ir para casa, embora, levar o menininho embora, né? E que na casa era para eles ficarem acompanhando se saía nas fezes da criança, né? Do menininho, do Felipe, se saía o parafuso nas fezes. Se caso não saísse na casa em até 7 dias, era para eles estarem retornando ali para o hospital para daí, acho que fazer a cirurgia daí, para fazer a cirurgia para retirada do parafuso. Na quinta-feira que ele foi para casa, irmãos. Por volta das 5 horas da tarde, eu acho, se eu não me engano, que ele foi para casa. Aí a gente fica triste na hora, porque a gente tem medo, né? A gente não tem como controlar, não sabe se está se movimentando por dentro ou como que vai proceder, né? Por mais que a gente tenha fé, tenha confiança, a gente também somos de carne e osso, e entrou um medinho. Confesso que entrou uma preocupação na minha irmã, entrou uma preocupação em todos nós, né? E ali mas a gente sempre confiando em Deus, irmãos, e orando e pedindo para que o Senhor fizesse conforme a vontade dele, né? Para que o Senhor apenas guardasse aquela criança. Aí foi na quinta que foi embora. Quando daí passou quinta, passou sexta, ainda para ajudar ele tinha pegado um resfriado lá no hospital, né, por ser temperaturas diferentes, ambientes diferentes, e ele precisou muito tempo ficar sem a camisetinha dele, para ficar tirando raio-x toda hora. Acabou pegando um resfriado, foi para casa, mas lá cuidaram tudo bem. Ele foi para casa na quinta. Aí passou quinta, sexta, né? Passou a sexta, nada de sair. E a minha irmã tinha mandado uma mensagem para mim na sexta que apareceu uma pessoa tribulando a cabeça dela, dizendo que aquele parafuso não ia sair, que aquela pessoa achava impossível praticamente aparecer, sair o parafuso, mas a gente conversou, né? Eu até falei para minha irmã, falei, confia em Deus, Deus é o dono de todas as coisas, é Ele quem opera os milagres, não quem tá falando essas coisas. E ali a gente confiou e teve muita fé, agradecer a Deus, irmãos, que quando foi no sábado de manhã, lá por volta das 10 horas, eu acho, ou antes um pouquinho, a minha irmã me mandou mensagem. Suzele, pode dar glória a Deus que o Felipe soltou o parafuso. E ali, irmãos, ali grande foi a nossa alegria, grande foi, nossa, santo Deus, eu chorei naquela hora. Ela ficou muito feliz, já fomos passando a notícia para os familiares, para as irmandades que estavam orando, para os conhecidos, para os amigos, e ali todos se alegraram no Senhor, né, irmãos? Então, por isso que eu falo, vale a pena você confiar, vale a pena você ter fé naquele pior momento que você estiver passando. O pior momento que você estiver passando, se você tiver fé, você acreditar e você for fiel a Deus, o que Deus vai fazer na sua vida não é pequena coisa, né? Que assim foi na vida dele. O Senhor guardou ele desde quarta até sábado com aquele parafuso dentro do corpinho dele, né? E no sábado o Senhor permitiu que ele expelisse aquele parafuso para fora. Então a gente agradece e glorifica o nome do Senhor por essa obra. Nunca vou me cansar de contar essa obra, né? Minha irmã também fez um voto com o Senhor que por onde ela passasse, ela ia contar essa obra. E o nome de Deus está sendo glorificado, irmãos. Eu estou muito feliz, estou muito contente de poder estar contando essa obra aqui para a Irmandade, né? Porque através disso o Senhor aumenta a nossa fé, através das obras contadas, né? Então eu agradeço a Deus por essa oportunidade, por essa liberdade. Que Deus abençoe a todos. Deus seja louvado.